Boa tarde. Eu sei que a gente está quase encerrando o evento. Eu peço um pouquinho de paciência para vocês, para a gente conseguir passar por mais essas últimas palestras. E, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a Microtik, ao pessoal do evento. Esse ano está realmente de parabéns, está muito bom. E eu queria falar para vocês sobre os desafios do BGP. Queria explicar um pouco mais de alguns cenários e conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque existem algumas questões muito interessantes quando a gente fala de BGP. Ok? Aqui está um pouquinho mais sobre mim. Vocês vão ter também essas informações disponíveis no site da Microtik, depois no final da palestra. E o meu objetivo com tudo isso é falar um pouquinho sobre BGP, sobre alguns cenários específicos, dando exemplos para vocês sobre isso. Também falar sobre as communities e a grande vantagem que vocês têm com a implementação delas na rede de vocês, inclusive falando do PTT. Tá? Houveram até algumas mudanças no PTT que são interessantes de ser tratadas quando a gente fala nesse assunto. E essa é a ideia da apresentação. Não tem como a gente começar a falar sobre tudo que eu quero falar sem a gente tratar um pouquinho do BGP, sem a gente tratar um pouquinho da parte teórica. Então, vamos lá. O que o BGP é? Ele é um protocolo Path Vector que usa CIDR e aporta 179 TCP. Aqui a gente tem a exemplificação dos estados e das mensagens do protocolo. Tá? Eu queria focar um pouquinho na parte das mensagens, porque é na mensagem de update que a gente vai poder tratar de algumas questões quanto aos atributos, que a gente fala então de community. Tá bom? Focando sempre, depois de já estabelecida a sessão, nas 3 mensagens que são passadas, que são de Keep Alive, para verificar a comunicação, de Update, para ver se houve algum tipo de atualização na sessão, e Notification, que é para verificar se houve algum tipo de falha ou algo nesse sentido. Então, basicamente, se a gente pegar as informações do BGP, os estados dele, a gente entende que o BGP, como todo mundo já sabe, é um protocolo que vai pegar, olhar um cenário, ver várias rotas e vários caminhos, e ele vai contar isso para os vizinhos dele. Perfeito? Ele vai escrever essas informações na RIB. A gente está falando aqui exclusivamente de eBGP, tá, galera? Então, ali eu trouxe um exemplo para vocês. Eu posso ir, por exemplo, de Londrina, que é da onde eu vim, até São Paulo, eu posso ir de carro. Vou ter aí um tempo de 6 horas, um pouquinho a mais aí, de demora. Eu posso ir de avião, que vai ser 1 hora e pouquinho, ou eu posso ir de ônibus, que dá 9 horas, 10 horas, depende da estrada. Então, essa é a ideia do protocolo. Aí, a gente começa a entrar na parte dos atributos para a gente poder tratar em si de communities. Tá? Os atributos BGP, eles têm algumas características bem definidas, e eles são sempre tratados nas mensagens de update. Ou seja, depois de estabelecida a sessão, a gente vai ter algumas mensagens informando essas questões, esses detalhes. Então, a primeira característica deles é que eles podem ser bem conhecidos e mandatórios. A segunda, eles podem ser bem conhecidos e discricionários. Terceira, opcional e transitivo, ou opcional e não transitivo. Explicando rapidamente a ideia dessas categorias, o bem conhecido, eles são necessariamente obrigatórios em toda a implantação de BGP. Opcional, ele não necessariamente é obrigatório. Ele pode estar lá na implantação BGP ou pode não estar. Mandatório, todas as mensagens de update vão ter essa informação, obrigatoriamente. Discricionário, não todas as mensagens. Transitivo, já que ele é junto de opcional, nas implantações de BGP desse protocolo, ele pode aparecer nas mensagens de update ou não. E o não transitivo é aquele cara que fica sempre de lado no futebol, que ninguém quer escolher, que não precisa ser, sabe, não tem valor. Essa é a ideia. Não precisa ser passado, não tem obrigação nenhuma de ser contado para ninguém. Aí a gente tem alguns exemplos de atributos, como, por exemplo, a SPF, que ele é bem conhecido e mandatório, o Local Preference, que é só bem conhecido, então ele não é mandatório. A gente tem o Atomic Aggregate, que ele é bem conhecido e discricionário, e o Aggregator, que ele é opcional e transitivo, igual às communities. Aí, a gente entra em communities. Só para vocês terem noção de um fato curioso, community está aí há 22 anos. E tem gente que ainda tem dificuldade de implantar essa parada na rede, tem medo.
E a ideia é literalmente tirar esse medo de vocês, mostrar que não é algo difícil. Então vamos lá. RFC 1997, e a intenção da community foi sempre reduzir a complexibilidade da manutenção, tá? Nas sessões BGP e automatizar, na verdade, a rede de vocês nesse sentido. Essa sempre foi a ideia. E é isso que a gente vai ver. Tá? O que ela faz? Ela cria um grupo onde você coloca uma ordem para esse grupo. Você manda ele fazer alguma coisa. Então, todas as pessoas, ou todas as informações que constam nesse grupo vão fazer aquilo que foi ordenado. Tá? E o mais interessante é que, até que diga-se o contrário, ela pertence à internet. Você tem direito de solicitar isso para a sua operadora, para o PTT. Você pode ter acesso a essas informações. Então, é algo muito interessante, tanto para você, quanto para a pessoa que está fornecendo o seu link, independente do qual lado você estiver dessa relação. Aí, a gente fala sobre a community, sobre ela ser opcional e transitiva, ou seja, você tem a opção também de receber uma community, ou seja, uma rota marcada com uma community e apagar essa informação, porque você simplesmente quis, porque você pode fazer isso. Ou você pode pegar uma community e remarcar ela na sua rede. Você pode pegar uma informação e mudar, por exemplo, o ID da community, ou fazer o que você quiser com essa informação. Depende muito do seu cenário. Tá? E todas as rotas que tiverem pertencentes a esse grupo vão fazer aquilo que você está mandando, ou alterando, ou simplesmente apagando. Se você apagar, aí, infelizmente, não vai mais fazer parte daquele grupo. Tá? A gente gostaria, então, de falar um pouco sobre a grande questão que a gente tem hoje com os AS de 16 bits e 32 bits, que agora a gente tem um probleminha na MikroTik que eles não são no mesmo campo. Se você tentar, por exemplo, colocar uma numeração de AS com 6 dígitos, no campo que está aparecendo ali, ele não vai dar certo. Tá? O pessoal que está solicitando AS agora sabe que todos eles são de 32 bits, tá? A partir de agora. Então, se a gente for fazer essa verificação, a gente vai ver lá em Routing, Filters, em BGP, a gente tem esse campo para as communities de 16 bits, se a gente for ler essa informação. E caso a gente vai escrever ou selecionar uma rota, por exemplo, para incluir em um grupo, você vai em Routing, Filters, BGP Actions, Set BGP Communities. Aí que você utilizaria esse campo, que você utilizaria para escrever, por exemplo, caso você tenha 16 bits de ASN, né, você utilizaria esse campo para colocar as informações, selecionar as rotas que você quer que façam parte desse grupo. Já a de 32 bits ela é um pouquinho diferente. Uma observação bem importante agora. Tá? Como que funciona a apresentação no MikroTik, por exemplo, dessa community? Você vai pegar, colocar 6 dígitos, 2 pontos, 5 dígitos, por exemplo. Então, é 32 bits, 2 pontos, 16 bits. Ou, ao contrário, 16 bits, 2 pontos, 32 bits. Ok? Prestar muita atenção na hora de você fazer essa implementação, por exemplo, até mesmo com as questões do PTT. Então, no caso, se você quiser colocar a informação, escrever a informação e selecionar as rotas que você quer incluir em um grupo de communities com 32 bits, você vai lá em Routing, Filters, Actions, e você coloca lá em Set Route Targets. Tá? Essa opção. E daí, se você quiser ler essa informação, você vai em Routing, Filters, vai em Matchers e coloca em Route Targets. Beleza? Simples. Agora, a gente tem algumas communities que são bem conhecidas, que elas não são simplesmente interessantes de serem passadas para frente, ou seja, para o seu cliente, essa informação ser repassada para ele, mas elas são obrigatórias, digamos assim. Tá? É muito recomendado, na verdade, que você faça isso. Que são as de No Export, No Advertise e No Export Subconfed. Só para a gente gastar rapidamente, não gastar muito tempo nisso, No Export elas não são repassadas para outros AS, a No Advertise ela não é repassada para nenhum peer BGP, e a No Export Subconfed não repassa para peer BGP externo à sua rede, EBGP. Tá? E a gente não tem como falar de tudo isso sem falar de algumas mudanças do IX, em algumas questões que eles falaram e vêm implementando na rede deles, quanto a communities, quanto a filtros, que são muito interessantes. Tá? Algumas das atualizações, elas são a aplicação agora
definitivamente das RFC 5735 e 5156, que são aqueles usos especiais de IPv4 e IPv6. A supressão do próprio ASN, que isso já vinha sempre acontecendo, mas eles estão simplesmente reafirmando. A rejeição de AS Bogon, tá? O aviso da entrada de AS Tier 1. Porque quando, por exemplo, um Tier 1 chega, como eles são muito massivos e muito grandes, existe uma grande complicação da parte deles. Então, sempre tem que ser com aviso prévio para a entrada. E a geração de filtros utilizando o IRR. E aí que a gente entra num detalhe muito interessante. Então, vamos chegar lá. Todas essas informações estão lá no site do X, se vocês quiserem verificar depois, o link está ali. Aqui é a rejeição dos bogons contra as RFCs, que eu comentei anteriormente. Aqui a gente tem a supressão do próprio AS e a rejeição de AS bogon. A gente tem o aviso ou rejeição das Tier 1, né, dos AS Tier 1, que eles precisam pelo menos avisar com antecedência a entrada. E aqui a gente trata um pouco do IRR. O que seria o IRR, João? O IRR é uma base de dados com todas as informações de rotas da internet. Tá? E muito daquilo que a gente vê como assessoria no dia a dia é que ninguém faz atualização desse negócio. E o grande problema disso é que, por exemplo, você tem uma numeração, um bloco, /22, se você tem um endereço, você coloca ele lá, e está utilizando ele. Você recebeu ele, você tem todo o direito de fazer esse uso. Só que eu vou lá e registro como meu no IRR o seu endereço. O que vai acontecer é, essa informação vai aparecer lá e vai dar como proxy inválido. Porque o registro está no meu nome, no nome da minha empresa. Mesmo você tendo o seu bloco e você utilizando ele. Eu posso até nem utilizar, mas a informação está no meu nome. Então, sempre faça essas atualizações, ainda mais pelo fato de que agora o PTT vai começar a utilizar esse tipo de informação para geração de filtros. Tá? Então, vão vir algumas novidades muito interessantes quanto a esses detalhes. É muito importante a gente fazer esse tipo de atualização. Se você tem dificuldade, por exemplo, de fazer essa atualização, procura uma assessoria ou dá uma pesquisada, que você tem a possibilidade de fazer isso, não é algo muito difícil, utilizando o Wizard. E, por último, tem a aceitação da RPKI, que, infelizmente, no Brasil a gente ainda não tem, né, essa possibilidade, mas seria uma chave de segurança que é utilizada em vários aspectos, um deles seria o seu BGP. Né? A gente também não pode deixar de falar, como a gente está falando de BGP, sobre a questão de segurança da rede, a RPKI, tem a Team Kymer, que a gente pode subir sessão com eles vão auxiliar vocês com essas questões, ou também o AudGuardian, igual o próprio professor Lacer falou aqui anteriormente. Tá? Agora, a gente ainda falando sobre o PTT, eles têm algumas communities de filtragem. Tá? Qual que é a ideia dessas communities? Não anunciar para a rota X ou anunciar para a rota X. Tá? Então, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de não ser passado para um certo AS ou ser passado exclusivamente para aquele AS. Tá? Vocês podem verificar essas informações aqui dessa maneira. Tá? Então, o 65.0.0.0, 2 pontos, o seu AS vai fazer com que você, no IPv4, não seja anunciado para aquele determinado lugar e anunciar exclusivamente para o ASN, e você coloca o 65.0.0.1, 2 pontos, o AS que você não quer ser, que você quer ser informado. Tem também community de influência de tráfego. Como assim? Você pode priorizar as rotas utilizando as communities para automação da sua rede, ou seja, o PTT te dá a possibilidade de preferenciar um caminho, colocando prepend. Então, tem o prepend do SPF 1, 2 ou 3 com essas informações da maneira como está ali. Tá? Aí, eu queria pedir de presente a atenção de vocês agora, porque eu vou apresentar o cenário, e é a parte mais importante da palestra. E eu vou mostrar para vocês como não é difícil você operar um BGP e como, de um momento para o outro, tudo pode dar errado. Então, vamos lá. Eu vou contar a história de um provedor, do seu provedor, do provedor de todo mundo aqui, porque todo mundo um dia foi pequeno. Então, digamos que você tem o seu AS. Aqui, ó. Ele está lá, bonitinho. Você começou a colocar cliente agora, conseguiu contratar um link, está maneiro, e você deu sorte que esse cara é ligado no PTT.
Aí fechou. Beleza. Você começa a crescer. E o seu cenário... Peraí. Antes disso, você tem que fazer a sessão BGP. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A sessão BGP, qual que é a ideia dela? Você vai lá, coloca em instâncias do BGP, você seleciona default, coloca o seu número de AS, embaixo ali, escreve o router ID, por favor. Tá? Em eBGP não precisa marcar a opção client do client reflection. Aí você vai em peers, coloca e adiciona todos os seus peers, seus vizinhos. Clicando em adicionar, você vai aparecer essa tela para você. Você coloca o nome do seu peer, coloca o endereço dele remoto, coloca o AS dele, coloca uma key MD5, por favor, que é o mínimo de segurança que você deve ter numa sessão BGP. De ideal, você sobe na loopback, coloca o multi-hop por causa disso. Você coloca também, tem a possibilidade de colocar os filtros de in e out. Não esquece do address family, acessando a aba de advanced. E coloca o update source, por favor. Não deixe ele fazer isso automaticamente para você. Seleciona e facilita a sua vida, porque caso tenha que mandar mensagem de update, já está ali. Como você faz uma sessão, um peer por sessão, é muito mais fácil, não tem erro. Tá? E não esquece de você anunciar os seus IPs na aba network, tá? Do seu BGP, por favor. Não faça do seu cliente. Aí a gente continua a história. Depois de você subir sessão BGP, você já aprendeu subseção BGP com um operador. Então você vai lá e faz o quê? Está crescendo, contrata uma segunda. Sobe sessão BGP com ela também. Fechou. Só que você deu sorte, porque essa operadora é conectada na level 3, ou numa operadora 3, um cara grande. E beleza, você faz negócio com eles. Aí você continua crescendo e você consegue um cliente AS. Cara, fechou. Aí tua vida muda, porque você vai ter que aceitar full routing. Até então, você estava só aceitando rota default. Tinha duas saídas. Aceita default aqui, aceita default lá, fechou. Internet. Beleza. Só residencial. Agora mudou o seu cenário. Mas você continua crescendo. E você vai lá e se conecta no PTT, que agora você pode. Beleza. Fechou. Nossa, o seu cenário está perfeito. Você tem lá as configurações, você está preparado, e está tudo bonitinho, teus filtros, pá, beleza. Só que o que acontece? Seu cliente vai lá e conecta no PTT também, cara. Vamos dar uma analisada nesse cenário rapidinho? O seu AS, ele recebe as informações da operadora 2 e da operadora 1. Tá? Você tem a possibilidade também, por SPF, de receber as informações da operadora 3. Beleza. Você repassa essas informações para o seu cliente, mas tem um detalhe. Está todo mundo conectado no mesmo PTT. Ou seja, a operadora 2, que recebe informação, que você recebe informação, passa também as informações para o PTT que passam de volta para você, e o seu cliente, que você passa informações, passa de volta as informações para você pelo PTT. Cara, não é algo de um dia, mas para você que está operando o BGP, vai parecer que tudo isso mudou de um dia para a noite. Dormiu tudo certinho e acordou com um monte de rota. Mais ou menos assim. Beleza, estou recebendo loop de vários lugares, está tudo ferrado. O que você faz? Grita, chora, fica levemente surpreso. Aí, vamos lá, eu vou dar algumas opções para você. A gente está falando de BGP, a gente vai conversar sobre as configurações do protocolo. Tá? Então, a gente vai lá. Nesse laboratório, eu vou tratar exclusivamente do nosso AS. Então, eu faço um novo filtro, coloco lá, por exemplo, no IN da minha operadora, eu coloco só o SPF1, que eu só vou aceitar o SPF1, não quero as informações da operadora 3. Eu coloco Actions Accept. Beleza. Aí, a gente tem um detalhe. Na MikroTik, a gente aceita tudo por padrão. Tudo está lá, está aceitando tudo. Se você só fizer essa configuração, não vai resolver a tua vida, como vocês já sabem. Então, a gente faz uma outra regra de descarte. Ok? Que está aqui. Beleza. A gente faz uma outra regra, por exemplo, no PTT. São vários exemplos, tá, galera? Não estou falando que vocês precisam fazer necessariamente dessa forma. Então, tem lá, eu escrevo PTT in, por exemplo, de chain.
eu coloco a action discard, e eu coloco para descartar exclusivamente as rotas do OS da operadora 2. Beleza. Então, eu não recebo mais pelo PTT as informações da operadora 2. Resolvi meu problema com ela. Tá? Coloco no in do meu cliente, por isso eu dou change cliente in, uma expressão regular de baixa confiabilidade. Ou seja, tudo que tem a numeração S do meu cliente, eu vou fazer alguma coisa. Nesse caso, eu estou aceitando. E daí eu não posso esquecer de criar uma outra regra de descarte. Aí, a gente começa a falar um pouquinho do out. Operadora 1, out. Eu vou lá e coloco, por exemplo, os meus blocos, que eu quero passar para eles, para a operadora 1. Beleza? Coloco o prefixo, tal. Coloco accept. E eu não posso esquecer de dar um discard no resto, senão eu vou passar tudo. Tá? E, por último, que é aquilo que eu quero tratar e quero dar ênfase e focar com vocês, utilização de community no BGP. Eu prefiro chegar para o meu cliente, ou, enfim, para quem for, e falar, eu tenho várias portas trancadas na sua frente, toma a chave e faz o que você quiser com ela. Porque se ele fizer cagada, ele não vai ter como reclamar para mim, porque ele escolheu aquele caminho para ir. Então, eu fiz da seguinte forma, operadora 2 out, eu coloquei a community com o meu AS 2.100, porque é um exemplo, e coloquei accept. E depois eu criei uma regra de descarte. Ou seja, a partir do momento que ele selecionar as opções e as informações que ele marcar, com essa community, vão para a operadora 2. Pronto. Então, se o meu cliente marcar essa community, as informações que ele marcou vão para a operadora 2. Se ele chegar para mim e falar assim, cara, está indo para a operadora 2, eu falo assim, você escolheu. A minha regra está criada. Eu não precisei mexer na minha caixa. Eu fiz essa configuração e passei a community para ele. Ele escolhe. Eu fiz isso também com a operadora 1 e com o PTT. Ou seja, se o meu cliente não quiser ser anunciado para o PTT, porque ele já tem a conexão com o PTT, ele pode ter a escolha de não ser anunciado para lá. É só ele marcar a community da operadora 1 e da operadora 2. Tá? Normalmente, as communities vão vir com... Você vai passar algo, por exemplo, padrão, o seu AS, OS do peer. E aí, a gente aplica essas regras, a gente não pode esquecer da aplicação delas. E, por fim, a gente vai ter isso. Tinham 56 rotas antes. Estava todo mundo em loop. Com algumas configurações simples e utilização de communities, eu não só dei a possibilidade do meu cliente escolher por qual caminho ele vai, mas eu limpei a minha rede. Aí, a gente vai dar uma olhadinha lá, eu estou recebendo simplesmente o necessário, de acordo com o exemplo, e quando eu vou verificar aquilo que está sendo passado para frente, eu vejo que para o PTT, o meu cliente não está sendo passado, porque ele não quis ser passado para o PTT, mas ele quis ser passado para a operadora 1 e para a operadora 2, e ele está lá. Bonitinho, feliz, contente. Beleza? Antes de abrir para perguntas ou para dúvidas, eu só queria falar uma coisa para vocês. O BGP é um protocolo sensacional e muito simples de mexer. E a gente ainda tem a facilidade da community para a gente automatizar tudo e não precisar fazer configuração no nosso equipamento sempre. Mas ele é como se fosse uma panela de pressão. A gente tem que tratar ele com respeito. Você precisa dele para fazer coisas essenciais, ele é uma ferramenta de utilização, mas ele pode explodir na tua mão. Quem lembra desse cenário da Paxta Telecom? Que ela, sem querer, anunciou o YouTube como se fosse dele. E todo o tráfego de rede virou para eles. Cara, uma cagada lá no Paquistão, olha o que fez. Vocês conhecem esse ES? 8167? Na verdade, da Brasil Telecom. Tá? Que é da Oi. Cara, uma cagada lá no Paquistão foi afetar a gente. Só isso. Alguma pergunta? Muito obrigado. Um ótimo evento a todos.